Crimes hediondos, um tema polêmico. Como pode um crime mexer com o país inteiro? Como agem esses criminosos? Eu sou o João Pachelli e converso agora com o delegado Dr. Antônio Assunção de Oliveira. Doutor, o que pode ser considerado um crime hediondo? Olha, acho que o pior dos crimes hediondos é o sequestro, na qual eu trabalhei 4 anos. E o sequestro, ele não é só a vítima que fica no cativeiro, é a família que também fica no estado igual à vítima que está lá em posse dos sequestradores. Eu trabalhei nesse local e eu acho que é um dos piores crimes é o sequestro. No caso do julgamento do senhor Israel Bispo, ex-policial e advogado Israel Bispo, foi um julgamento, foi transmitido ao vivo, né? Foi um caso histórico no Brasil, no caso. Foi um dos primeiros, né? O senhor considera isso como sendo um espetáculo? Pode ser encarado assim? Não, eu acho que esse homicídio, por que deu tanta repercussão? Tem um monte de homicídios igual a esse na Grande São Paulo. Jovem, bonita, advogada, família classe média, não baixa, mas média, também não rica, mas classe média. Um matador, ex-policial, aí que pegou. Então, por ser ex-policial e PM, então aí a própria imprensa já cobra-se mais. Por quê? O matador, aí o policial militar, o senhor Misael, ele sabe como é que funciona. Então ele fez, entre aspas, tudo premeditado, mas eu acho que ele, no final, ele subestimou a inteligência das pessoas e acabou até por ele mesmo não saber algumas coisas que a própria Mércia teria feito quando estava com ele, para economizar dinheiro, acabou ajudando a solucionar o caso dessa morte tão violenta, que foi, ela fez o seguro do veículo dele, começou-se aí, e ele colocou-se um rastreador, que ele não sabia que o carro tinha rastreador. Quando ela namorava com ele, ela que renovou o seguro. Então o seguro pôs um rastreador, então ficou difícil ele se explicar. Senão ele jamais iria com aquele carro e ficar 4 horas parado, que é a desculpa que ele deu, que ele estava com medo de programa, em frente ao hospital lá hospital que a gente chama Geral de Guarulhos. Então começou por aí. E um dos azares dele que foi muito grande, ele jogou o carro na represa, conhecedor dessa represa, que a gente jamais ia achar esse carro, jamais ia achar que naquele lugar escuro, do outro lado, ia ter um pescador, uma pessoa com uma visão muito boa. Você pode olhar o carro do outro lado com o farol, mas ouvir os berros, dá mais de 100 metros. Dá uns 130 metros. E ver o vulto. E foi isso na hora de fazer a perícia, nós fizemos a reconstituição. E ele enxerga e mostra uma pessoa descendo. E eu ainda fiquei duvidando, sabe o que está enxergando? Eu mandei a pessoa ajoelhar. Por que ele está fazendo? Está ajoelhando. E eu não consegui, porque do outro lado não enxergava nada, só o carro com o farol aceso. Então ele teve esse azar. Terceiro, de ter uma perícia maravilhosa que descobriu aquela alga do sapato dele. E o sapato, a quarta, decidiu ser detalhista, e todas as vezes que ele foi na delegacia que eu chamei, ele estava com aquele sapato. E o dia de buscar os armários dele, eu mandei levar aquele sapato, que já tinha lavado tudo, e era o sapato que ele usou na noite do crime. E a persistência e o trabalho, e pegá-lo sempre também de sopetão. Ia na delegacia, entra no carro, vamos fazer o percurso do dia que o senhor fez no domingo o dia inteiro. Que é aí que ele ficou perdido. Por quê? Já contratei as perícias, os advogados ficaram loucos, senta no carro, não tem o que fazer, então vai, o senhor saiu da sua casa, tá hora. Eu não, vamos lembrar. Eu vou pelo quê? Pelo rastreador do carro. O senhor esteve na casa da sua filha, vamos passar na casa da sua filha. O senhor esteve na casa do seu irmão, vamos passar na casa do seu irmão. Aonde o senhor pegou a menina de programa? Aí na hora ficou perdido. Aí ele fala um local que é difícil você pegar uma pessoa lá. Por que é difícil? É um lugar que dá acesso ao aeroporto. Você fala, mas de domingo à noite
Tem viagens internacionais, todos vão sair lotados. Então, você não consegue parar o carro na Kelly Smith em 2 minutos ou 1 minuto que ele falou que parou. O que não dá para parar, nós fizemos, fotografamos, e ganhar uma mulher, bonitão, ele é o artista da Globo, e colocar no carro e levar para aquele hospital. Então tem o depoimento do seu Evandro, que na hora que eles saem da represa, ele fala de uma viatura, depois ele desmentiu, uma polícia militar que estava num acidente de trânsito. Realmente, ele fala que hoje eu que inventei isso. Um lugar que só tem sítios, jamais alguém vai andar à noite lá. Essa viatura da PM não faz patrulhamento lá à noite, ali é zero de acontecimentos de roubos, ali é só sítio. Então ele sai, tem um acidente, tem o resgate, vai buscar um rapaz de uma moto, o cara sai no meio de uma fazendinha lá, uma chacrinha, atropelou o rapaz, então batia o horário que a gente fez a prisão dele em Sergipe. Ele fala, se eu estiver duvidando que eu fui buscá-lo, vê tal hora se na retorno, aí bate a viatura da Polícia Militar e o resgate nesse caminho. A Herb, o 6º telefone, que é o telefone que ele achou que jamais a gente fosse descobrir. E nós pegamos uma pessoa que trabalhou durante alguns anos comigo no departamento do antissequestro, dos antissequestros, e ele ficou 60 dias estudando, 40 dias estudando as contas telefônicas de 2 meses antes dele da Dona Mércia. Eles tinham 5 telefones cada um, eles gostavam de telefone. E depois, então começou a bater as ligações com onde o carro ia também. Então ele ligava para o Evandro, quer dizer, o 6º telefone não estava em nome dele, mas a gente descobriu que nesse dia ele falou 27 vezes para o Evandro. Então chegou-se que ele estava envolvido junto com o Evandro. Então um dos motivos também foi esse. O telefone. E uma ligação que quando dá 20, 40, quase 9 horas, ele recebe uma antena de ligação, uma ligação da filha dele, ligando nesse número que ela tinha, e ele nem fala com ela e desliga, então bate uma antena, ele retornando de Nazaré Paulista. Quer dizer, pôs ele na cena do crime, além do sapato, o telefone, o carro parado, o seu Evandro indo buscá-lo, tudo isso acabou pondo ele na cena do crime. Deixa eu falar. Então, doutor, só voltando um pouquinho no caso do julgamento dele, com relação a ser um julgamento que foi transmitido ao vivo, só que isso pode gerar mais credibilidade? Eu acho que a população tem que saber como é que funciona. Um júri é isso, é gente... O júri vale tudo, né? Os advogados falam o que querem, às vezes até ofende as pessoas, os advogados jogam sujo, mas essa é a parte do advogado. O Ministério Público ataca, tem todas as provas, vai para cima, e o juiz colocou para as pessoas verem. E as pessoas que vão lá têm que estar preparadas. Eu sei o processo inteirinho, porque eu fiz ele do começo ao fim. Todas as investigações eu fui. Aqui eu não fui, foi alguém meu de confiança. Então, eu participei de tudo, eu sabia responder tudo que fosse perguntado ali. Tudo que foi passado pelo Ministério Público foi passado através da minha investigação. Doutor Dolim, durante... Eu gravei tudo, quer dizer, não tenho o que falar. Agora, quanto a ele ser preso e depois ser solto, faz parte o quê? Da legislação. Com certeza a desembargadora não leu bem o inquérito para soltá-lo, porque eu acho que ela foi naquela, porque todas as vezes que ele era... que chamavam, ele se apresentava. Ele só se apresentava quando saía da prisão. Quando saía da prisão, ele sumia. Então, é a legislação, tem que mudar as leis, não é a justiça. A justiça cumpre e os deputados fazem as leis. Então, eu acho que o profissional, você tem que ser uma balança. Você não pode se frustrar, você fez uma investigação, você não pode passar a fazer parte da investigação por comprar a briga da família. Eu era neutro, eu estava fazendo a minha parte. Se eu ficar também do lado da família, acho que o primeiro dia que eu vi o senhor Ismael, eu tinha dado um tiro nele. Depois que eu vi os 2 tiros que ele deu nela, que ela morreu afogada com água gelada, que na verdade ele não chegou e jogou o carro na água. Ele judiou dela, ele deu os tiros nela, ela sofreu, ela não sabia nadar, ela acordou com água gelada de Nazaré Paulista, ele jogou o carro de um lado, que ele sabia que o carro jamais seria achado, só que era um pouquinho mais à direita, seria a profundidade de mais de 10, 15 metros. Ele jogou, ficou parado em 6 metros. Então ela acordou com aquela água gelada, um tiro no rosto, quebrou o maxilar dela, estourou, ela levou tiro no braço, porque ela fez assim com a mão. Quer dizer, então se eu fosse desse lado, quantos casos eu fiz de crianças no sequestro, então a gente teria matado todo mundo. Então você não pode, você tem que estar com o psicológico bom. Você juntar e começar a fazer justiça com as próprias mãos, então aí vai ficar difícil. Doutor, tivemos casos recentes agora,
de pessoas incendiadas, como foi o caso dos dentistas lá em São Paulo. A que se deve esse aumento na criminalidade atualmente? Eu acho que eu vi uma reunião agora que é a moda. Acabaram de queimar mais uma pessoa agora aqui na Praça João Mendes. Que não tinha dinheiro, uma pessoa muito com certeza deve ser algum nóia para comprar crack. Eles pegam o isqueiro vão lá e jogam. E se a polícia pega, é isqueiro, para acender cigarro, e põe fogo. Temos que acabar com essa modalidade, temos que jogar pesado, vai ter operações aqui. Eu acho um absurdo isso. Da jovem, daquela dentista, o outro rapaz que teve aqui agora no Morumbi, esse hoje na João Mendes, aqui de São José eu tenho aí uma investigação à parte que eu não quero falar, não sei se foi realmente alguém que colocou, se não foi ele que se colocou fogo, pelo levantamento dos seguros que ele tem, a situação que ele estava com a mulher, então aí eu não posso falar. Isso futuramente a gente saberá se realmente foi alguém que colocou fogo. Só para finalizar, doutor, o que o senhor acha dessa nova lei que obriga um criminoso ou um acusado a fazer o exame de DNA no caso de crime de honra? Olha, eu acho que eles inventam tantas leis, eles não vão fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje os governadores, os governantes não interessam fazer presídio. Porque o presídio não dá voto. Presídio, onde você faz, na cidade que você faz, você perde voto. Porque começa a levar a família de preso para lá, para falar, dá emprego, mas também começa a ir pessoas não gratas num lugar, numa cidade pacata. Começa a ter marginais que vão lá para conversar com os marginais. Então acaba a cidade que é uma tranquilidade, vira uma cidade cheia de pessoas que não são do bem. Não dizendo familiares de presos são pessoas do mal, mas atrás disso vem outras pessoas que interessam pelos presos que estão lá. Tem que fazer o quê? O que eles fizeram? Estão soltando as pessoas por quê? Porque não tem onde enfiar tanta gente na cadeia. Então esse de fazer o DNA é mais um custo para o Estado. Eu acho que ele deveria sim. O preso deveria trabalhar, o preso deveria cumprir a sua pena, o preso que cometeu um crime de honra tem que puxar de ponta a ponta. Eu acho que tem que voltar aí também, eu acho que não tem que ficar 18 anos, tem que colocar aí a partir dos... Eu colocaria dos 12 anos. Se ele teve coragem de matar, ele pode pagar uma pena aqui nos Estados Unidos. E não ficar até os 21 anos, ficar normal, se for um crime